área onde as 3 mulheres foram brutalmente assassinadas em Ilhéus. Gente, em 48 horas, no intervalo de 48 horas, 4 pessoas foram mortas na Praia dos Milionários. Ontem eu falei sobre isso. Inclusive, eu comentei sobre isso. A autoria do crime deste triplo homicídio, as 3 meninas aí, mãe, filha e vizinha, continua um mistério. Diego Macedo tem mais informações direto de Ilhéus. Conta pra gente, Diego. Pois é, Murilo, a novidade é que a Polícia Técnica fez uma nova perícia em toda essa área aqui. Lembra que tudo aqui era uma mata fechada? A entrada onde os corpos foram abandonados foi exatamente aqui atrás deste coqueiro. Então, a mata aqui foi totalmente derrubada. O pessoal da limpeza de Ilhéus retirou toda essa vegetação. Isso porque a perícia queria encontrar alguma coisa que tivesse embaixo dessa vegetação. Eu acabei conversando também com o Dr. Marco Antônio, que é o coordenador de peritos aqui de Ilhéus, e ele me passou algumas informações. A primeira informação que eu perguntei para ele foi a seguinte: doutor, quando a gente chegou aqui, neste local, a gente não encontrou tanto sangue. Foram 3 mulheres assassinadas com várias facadas. A informação que ele me passou foi a seguinte: que de sexta para sábado choveu bastante. De sábado para domingo aqui em Ilhéus também choveu. Então o solo, a gente está vendo aqui, olha só, é areia mesmo aqui, essa areia muito fina aqui de Ilhéus, bem característica da região, ela absorveu bastante esse sangue. Por isso que no local aqui não tem sangue, porque havia a possibilidade delas terem sido mortas em um outro local e abandonadas aqui. Mas ele me disse o seguinte, que no sábado especificamente havia muito sangue no local. Uma outra pergunta que eu fiz para ele também, Murilo, foi a seguinte: a primeira perícia foi feita no sábado. Essa segunda perícia acabou sendo realizada na manhã da terça-feira. Do sábado para a terça-feira, o local não foi isolado, então muitas pessoas passaram por aqui. Se isso não prejudicou essa nova perícia. E ele me disse que não, que o fato deles quererem as informações do que estavam embaixo da vegetação não atrapalhou o fato do local não ter sido isolado. O que foi que eles encontraram debaixo dessa vegetação? Muita roupa velha e roupa nova. As roupas velhas foram descartadas e as novas foram levadas, Murilo, para um laboratório. Vai ser periciado para ver se encontra algum tipo de DNA de possíveis suspeitos. Uma outra coisa que chamou a atenção, lembra que a gente mostrou aqui ontem, olha só, existia um ponto aqui no local onde elas foram encontradas, um outro ponto lá naquele primeiro coqueiro que tinha cadeira, um biquíni, e o outro ponto, vou pedir para Davi me acompanhar aqui, passar aqui na frente, foi exatamente neste local onde estamos passando aqui agora. Foi o terceiro ponto por onde esses bandidos tinham acesso a esse terreno. Olha só o tamanho desse terreno, e tudo isso aqui era mata fechada. E neste local aqui, olha, neste local aqui era um ponto de observação, o termo utilizado pelos policiais. Era um ponto de observação aqui. O outro ponto de observação foi exatamente neste ponto aqui, onde as mulheres foram encontradas mortas. E o terceiro ponto de observação foi lá naquele outro coqueiro. Aqui é um terreno particular, a gente observa que é um terreno que é completamente cercado. E nestes pontos de observação são locais onde não tem arame. Aqui não tem arame, por onde entramos não tem arame. E lá da frente também não tem arame. A polícia me passou a informação seguinte, que era ponto de observação principalmente de usuários de drogas. Então, Murilo, existe sim uma possibilidade de usuários de drogas terem tirado a vida dessas 3 vítimas que morreram de uma forma tão brutal, e o cachorrinho que ficou aqui quase 24 horas ao lado dos corpos dessas mulheres, viu? Com imagens de Davi Melo, Diego Macedo para o Aratu 24 horas. Lembrando que ontem uma nova perícia foi realizada após a limpeza aí do terreno, e a gente chama a atenção porque no intervalo de 48 horas, 4 pessoas mortas na mesma praia. 3, essas mulheres que aparecem aqui na tela. Um outro é um rapaz de prenome João, que foi baleado na praia, não resistiu aos ferimentos. O cachorro ficou lá, né? Fiel. Olha lá, ó.
o local do crime. Então, diante deste cenário aí, nós conversamos com um parente, um familiar de uma das vítimas. Não se fala em outra coisa na cidade. Difícil até para a gente conseguir uma entrevista, mas Diego traz agora pra gente o relato, a fala de um parente. Veja aí. Ninguém esperava o que aconteceu com a Alê, da forma com que aconteceu. Nada na vida de Alê, nada do que ela viveu, que ela plantou como pessoa, levaria ela ao final que teve, ao final trágico, a crueldade com que foi encontrada. Desde o momento em que descobrimos o desaparecimento, estivemos ali na busca, procurando resposta, procurando lugares. Nós estivemos em momentos de desespero e agora a família toda sente, a família toda sente a dor, está com o coração em pesar, com o coração dolorido, porque realmente foi tirado de nós uma coisa muito preciosa, uma pessoa muito preciosa.